Vamos falar também sobre o Botafogo. O Botafogo também está nas quartas de final, mas da Copa Sul-Americana. Joga contra o Defensa e Justiça da Argentina, no estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro. O Bruno Lage deve fazer algumas alterações, mas isso é uma coisa até óbvia, né? Porque o Botafogo deve, pelo menos na minha opinião, né? Falei isso aqui algumas vezes no programa, tem de todo jeito priorizar o Campeonato Brasileiro, que ele tem uma vantagem razoável, né? Bem razoável na frente da competição, e não pode deixar de jeito nenhum escapar. Então eu concentraria todas as minhas forças no Campeonato Brasileiro, mas também sem deixar de jogar a Sul-Americana para vencer, né, Mansur? Até porque no Brasileiro ele vem de uma sequência que, se você olhar num esporte de longo prazo, nem chega a ser ruim para o que é a matemática do campeonato, que tem sido de empate fora de casa e vitória em casa. E nesses últimos recortes de 6 jogos do Botafogo, foram empates fora de casa e vitórias em casa. Empatou com o São Paulo, empatou com o Cruzeiro e empatou com o Santos, desde que o Bruno Lage assumiu. E venceu com a autoridade habitual os jogos dele no Newton Santos. Agora, ainda assim, esse recorte de empate fora e vitória em casa, ele é menos do que vinha sendo o aproveitamento absurdo do Botafogo ao longo de todo o primeiro turno. Então o Botafogo entra agora numa sequência do Campeonato Brasileiro que pode até ser definitiva. Sim. Porque ele recebe o Bahia, depois ele tem os jogos contra o Flamengo, que embora seja no Newton Santos, é um clássico carioca. Depois ele visita seguidamente, em sequência, Atlético Mineiro e Corinthians. Passando bem por essa sequência, você começa a olhar para a caminhada do Botafogo, né, e fica muito difícil você imaginar uma mudança de rota. Então é natural que seja a prioridade. Se for possível prosseguir na Sul-Americana sem fazer com que ela seja um obstáculo no Campeonato Brasileiro, daí a pouco, na próxima fase, você já está com uma situação tão avançada no Brasileiro que aí você pode ter a sua força máxima, eventualmente, numa semifinal do torneio sul-americano. Agora, o Botafogo tem resistido muito bem no Brasileiro, sempre que ele precisa, ele perde algumas peças do time principal e faz mudanças. Agora, quando as mudanças estruturais do time têm sido maiores para enfrentar adversários da Sul-Americana, o time tem tido uma baixa de rendimento. Os jogos contra o Guarani do Paraguai não foram grandes atuações. Na primeira fase, o Botafogo teve um pouco mais de dificuldade, nos jogos com a LDU, por exemplo. Sofreu um pouco mais. Teve o jogo, o Patronato também, o jogo até do Newton Santos não foi uma grande exibição. As oscilações vieram mais da Sul-Americana, mas o time está nas quartas de final. É um time que tem conseguido resolver os seus problemas mesmo assim. É ver como vai ser amanhã e qual é a escolha que o Bruno Lage vai fazer, onde ele vai fazer isso. Deixa eu só me defender, que eu peço para o pessoal cornetar o Carlos Eduardo Mansur, mas eu fui cornetado aqui pelo Eugênio Perromon, que é o nosso editor-chefe. Ele falou assim, isso aqui é ficar em cima do muro. Você falou que é para priorizar o brasileiro, mas também jogar a Sul-Americana. Só para explicar, jogar o brasileiro com força máxima sempre. E a Sul-Americana você poupa, né, quem tiver necessidade de poupar. A força total, para mim, tem que ser sempre no Campeonato Brasileiro. Só para deixar está numa campanha histórica a ponto de interromper um jejum que vem desde 1995. Não dá para dimensionar o que representa essa caminhada no Brasileiro. E essa vantagem não pode ser perdida sob nenhuma hipótese, né, para o Botafogo. Porque se perde a Sul-Americana não tem problema, mas no Brasileiro... Se você garantir o título brasileiro, é o que o torcedor do Botafogo, nesse momento, imagino eu, né, deseja. Vamos dar uma olhada, então, na provável escalação do Botafogo, que Bruno Lage deve fazer para esse jogo de amanhã. Ele deve poupar algum jogador. Ele me ouviu aqui no Troca de Passe, então vai seguir as minhas orientações. Foi decisivo. Exatamente, ele vai tirar alguns jogadores. Por exemplo, o goleiro PR. Gatito vai no gol, como tem sido. Mas isso tem sido. Eu acho que ele adotou a norma. Ele não chega a declarar isso claramente. Oficial. Mas pelas escalações, né? Ele está adotando o estilo goleiro da Copa e goleiro do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Gatito é o goleiro da Copa. Conde Plácido, né, que é o titular da lateral direita hoje. A dúvida entre o Felipe Sampaio e o Adrielson, com o Cuesta e o Hugo, porque o Marçal se machucou, mas está fora do jogo. Gera um cuidado também para não perder o Hugo, né, para o Campeonato Brasileiro. Como já tinha acontecido esse cuidado com o de Plácido pelo lado direito. É verdade. Meio campo com o Tietê, Danilo Barbosa e o Gabriel Pires ou o Lucas Fernandes. Então o Eduardo deve começar no banco de reservas, né, provavelmente. O Marlon Freitas também sendo poupado. No ataque, Diego Hernandes, Diego Costa ou Janderson e Júnior Santos. Vitor Sá
também está sendo preservado aí, pelo menos se a gente acertar a escalação. Não é muito fácil acertar a escalação também do Bruno Lage. De que maneira que é controlado isso para você saber se você joga a competição ou não? Dos parâmetros é realmente como que se encontra nesse momento, nessa semana, os parâmetros físicos, fisiológicos, o secar, né, Alex? Que tem. O secar é o pós-jogo para você saber ali o descanso. Como eles vão jogar em casa agora e no final de semana, é isso, não é? Não tem tanto problema, você não tem viagem. Então, 2 jogos no Newton Santos contra só não vai jogar e Bahia. Só não vai jogar quem de repente pode ter demonstrado algo, ou não de cansaço, porque vai estar recuperado, dá tempo de recuperar para o jogo deles agora de amanhã. Mas ao mesmo tempo, você pode falar, poxa, de repente eu tenho um déficit aqui que eu preciso dar uma arrumada. Então você pode ver que a base maior vai estar sempre dentro de campo. Ele está tirando 1, tá tirando 2, então ele não tá realmente falando, vai sair todo reserva para jogar, porque o Botafogo não tem essa profundidade de elenco. Mas normalmente, dentro desses parâmetros que eles têm, naturalmente você tira uma semana, e o cara vai lá numa semana, não é folga, é treino. Tanto que se você não coloca o time para jogar... Com uma carga dosada, né? Dosada, com controle de movimento. Porém, também não dá para se basear só por medo de lesão, porque a lesão você pode estar, porque tem time que não vai... Um exemplo, você não vai jogar no meio de semana, Felipe e Mansur. Aí você faz um coletivo contra alguém para simular um jogo. Isso. Então o jogo também é treino pro lado emocional, né? E pro lado físico, só que desde que você esteja apto para isso. Porque o jogador, nessa fase do Botafogo, para jogar em casa... O cara quer jogar. Claro. O problema realmente é fora, com viagem e tudo. É isso.